Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa edição, mais esse episódio do nosso podcast na mesa. É o 26º, Dani? Já. 26º. Daqui a pouco a gente vai estar completando um ano, gente. Vai ter Glória que a fazer uma Deus. festa top, hein? Ô, Glória, recebo. Já vamos pensar nisso, Vamos Dani. pensar. Vamos pensar nisso. E hoje a gente está aqui para falar de um tema polêmico que vocês votaram. Percebi que vocês gostam de coisa polêmica, vocês gostam de pôr no fogo, né? E hoje a gente vai estar falando sobre guardar a nossa língua, Dani. Que missão difícil, hein? Meu Deus do céu. Então já vai, se você tem algum parente linguarudo, Meu Deus, quem não? Quem já não marca tem? ele, chama, vem cá, assiste isso aqui, que é um negocinho interessante para você, né? Dispara, ou senão nem manda nada, só dispara para ser muito direitinha, Mas Deus vai usar. Já ministrou no nosso coração e tenho certeza que vai ministrar no coração de vocês. Então já vai, prepara tudo aí e vão com a gente. Tá ok, pessoal? Então já pega aí o seu café, o seu chá, o seu refrigerante. Vamos brindar com a gente para mais um episódio? Na mesa! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, assim como a Mari falou no início, que é guarde a sua língua. A gente vê que ao longo da Bíblia tem várias passagens falando sobre isso. Então, desde o princípio, o Senhor vem nos dando dicas para não amaldiçoar ninguém através da nossa fala, para não fazer fofoca, para não desperdiçar o seu tempo e a sua saliva falando coisas ruins. Então, a gente vai esmiuçar esse assunto aqui hoje, vai trazer bastante tópicos aqui falando sobre isso, para que a gente venha tomar cuidado com o que a gente fala, porque a nossa língua tem o poder da morte e da vida, está sobre cada um. Já ouviu falar daquela pessoa pessimista que tudo para ela vai dar ruim? Meu Deus. Tudo para ela já deu errado, nada tá bom, ela já acorda mal-humorada. Por quê? Ela só fala coisa ruim, ela só pensa coisa ruim, nada vem de bom de dentro dela, porque dentro dela está machucada. Então o que ela fala é só coisa ruim, que vai afetando outras pessoas, vai também afastando pessoas dela, que você não seja essa pessoa. Então, Mari, é um tema bem polêmico, né? Conta aí pra gente o que você anotou, o que você quer falar. Ai, Dani, eu vou pedir pro pessoal abrir aí em Salmos, capítulo 34. Nós vamos ler aqui do 12 ao 13, que vai falar um pouquinho sobre como a responsabilidade sobre aquilo que a gente fala afeta diretamente a nossa vida. Diz assim, versículo 12. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Eu quero, Dani, você quer? Com certeza, essa é a minha oração. Então tem um porém aí, pessoal, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Posso ler a minha? Pode, vai que a sua pega, hein? Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Ficou mais pesado aí, né, Dani? Porque eu estava lendo isso aqui à tarde, eu também tinha anotado esse versículo, Mário. Eu falei assim, meu Deus. Então, vamos supor que a nossa vida é baseada em tudo que a gente fala. Exatamente. Então, se eu quero ter prazer na vida, longos dias para viver em felicidade, eu preciso retirar minha língua do mal. Nós somos escravos daquilo que a gente profere, daquilo que a gente fala. Olha que pesado que é isso, né? Uma vez minha irmã falou uma frase que ela tinha ouvido de alguém e aquilo tocou no coração dela e eu vou falar para vocês também. Se você tivesse acordado hoje com aquilo que você agradeceu ontem, como é que você estaria? Eu acho que eu só teria minha vida só. Então, isso já começa já um ponto para a gente começar a perceber o quão falho nós somos no quesito daquilo que nós falamos. Então, assim, eu acredito que a gente quer muitas bênçãos, a gente quer ser próspero, a gente quer ser pessoas bem-sucedidas naquilo que a gente faz, mas a gente já tem que começar a perceber que certas áreas, se elas não estão evoluindo, crescendo ou tomando a forma com a qual nós esperamos, a gente tem que começar a observar como que a gente tem lidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente tem falado. Então, isso é muito perigoso. A nossa língua é muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Minha mãe sempre me falou, cuidado com esse pedaço de língua que está dentro da sua boca. Esse pedaço de carne. Cuidado com esse pedaço de carne que está dentro da sua boca.
porque você pode perder a pessoa que você ama por falar errado, perder amigos que você gosta porque você falou alguma coisa que machucou. É verdade. E as palavras lançadas, elas não voltam mais para Não trás. volta. Elas se estilhaçam, se espalham e acabou. E é engraçado, né? Às vezes a pessoa está num momento de raiva, de fúria. É nessa hora que você tem que dosar a tua língua. É nessa hora que você tem que encher a tua boca de água e ficar bem quietinho. Espera a poeira baixar, espera você ficar calmo. Aí sim você resolve as coisas. Mas quando a gente está nervoso ou nervosa, a gente tende a amaldiçoar as pessoas. A gente tende a proferir palavras que não vão edificar a nossa vida e vão trazer maldição para nossa casa. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Justamente com essas situações que, de repente, dá uma explosão de fúria dentro de nós, e aí a primeira parte que vai descompensar é a língua. Esse que é o problema. Aí, Daniel, você deve ter notado também, Tiago, né? Do 3, capítulo 3, do 3 ao 8. Eu vou ler aqui, depois você lê o seu, que eu acho a sua tradução muito boa. Ó, o meu é NVT, tá? Então, 3, do 3 a 8, diz assim, ó. Por exemplo, se colocar o freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde nós quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Forte, hein? O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. Do 3 ao 8, Mário? Uhum. Eu tinha grifado aqui também o 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca ao falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observar, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Veja como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhante à língua é semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Que achei interessante falar assim que uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, né? Então, a gente sabe que pequenos acontecimentos podem mudar o curso de todas as coisas se a gente não tiver sabedoria. Aqui também fala que ninguém pode domar a língua, tudo bem, ninguém pode domar a língua, mas a gente pode decidir em mudar o nosso discurso. Eu acredito muito nisso, Dani, é uma decisão. Com certeza. Talvez você iria fazer um discurso diferente para uma pessoa, porque a gente planeja na nossa mente, né? Uma briga, né? E geralmente a gente planeja, eu vou xingar, eu vou falar isso, sim, assado, e vai ser nananã. E chega lá e a pessoa tá toda desarmada e já derruba você, né? Aí já na hora acabou. Então, mas acontece muito, né? Dá raiva, Tudo né? que a gente planeja na nossa mente, geralmente, na maioria das vezes, não vai acontecer. Então, até essas brigas mentais que você já está discursando aí na tua mente, com o teu marido, com o teu filho, com o teu patrão, com o teu amigo de serviço, para tudo, né? A gente pode planejar como agir, mas reagir, a gente vai pelo nosso instinto, para aquilo que está dentro de nós.
E a palavra também fala, eu não citei aqui, mas fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, primeiro passo, do meu ponto de vista, Dani, é observar do que você está enchendo a sua vida, tua alma, teu coração, porque isso que está dentro de você vai ser liberado para fora. Em algum momento, você vai pôr. Se for coisas boas, glória a Deus, aleluia, vai abençoar a vida de muita gente. Agora, se você está se enchendo de coisas ruins, você vai contaminar muita gente. E vai incendiar a floresta inteira. Vai. Uma pequena fagulha. Uma pessoa que ela tá mal consigo mesma, né, dentro dela tá mal, ela, um exemplo, ela tá com problema, por exemplo, com você, Mari. Uhum. Aí ela chega no fulano ali que também te conhece, nossa, a Mari fez isso, você acha, ela fez isso, não sei o quê. Aí você já contaminou um, aí vai lá pro outro que tá numa roda de amigos, já contamina mais 10. Aí daqui a pouco tá todo mundo de cara virada pra Mari, mas... telefone sem fio? É. A história é uma, aí você passa para outra, já mudou totalmente, na hora que chegar no último, nossa, não tem nada a ver com a história, de fato. Com o início da história. Então, é muito perigoso isso, né? Eu falo que a nossa língua é algo que realmente a gente tem que 24 horas por dia vigiar, porque a nossa essência é pecaminosa. Nosso corpo, a nossa mente, as nossas ações são tendenciosas para pecar. A gente não precisa se esforçar para pecar, mas para ser certo, para ser correto, andar conforme Deus quer, a gente precisa se esforçar. Precisa se esforçar. Antes de falar, pensar. Ah, mas eu não consigo nem falar, nem pensar. A hora que eu ver, a hora que eu vi, eu já falei. Continua tentando, gente. Continua tentando. Até que um dia você vai sempre conseguir refrear, né? E continua se enchendo de coisa boa, né? Exatamente. Uma coisa também, Mari, que me fez refletir é que tem gente, tipo assim, ao longo da vida toda, tipo assim, passou a vida inteira amaldiçoando os outros, falando mal dos outros, praguejando a vida dos outros. Mas no final da vida dessa pessoa, como que ela acaba? Meu Deus. Tem gente que fica com câncer. Acaba numa ruína tão tremenda. Doente. Por causa de amargura. Por causa de tudo aquilo que falou contra os outros. Às vezes as pessoas não estavam nem sabendo de nada, mas a vida dela era falar mal dos outros, era fazer fofoca, era tomar conta da vida dos outros. E a vida dela foi indo, de repente, no final da vida, alguma coisa aconteceu com ela, foi um final trágico. Meu Deus. Como é isso também pesa, para as atitudes, né? A gente viu lá em Salmos falando que se a gente quer ter uma vida próspera e longa, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Exatamente. O Thiago Brunet fala assim que a gente tem que tomar um cuidado com a fofoca. Um exemplo, eu chego na Mari e falo assim, Mari, você ficou sabendo? Já começa, essa é a frase, né? Essa é a frase. A hora que você ouvir, ficou sabendo, eu não quero nem saber. Muito obrigado. Essa é a frase. Você ficou sabendo o que aconteceu? O Mari, ele fala que, olha, meu querido, eu não fiquei sabendo e eu também não quero saber. Obrigado, tchau, vira as costas. É difícil, com certeza, porque a hora que a gente escuta esse negócio de, nossa, o que é? Fala aí, nossa, tô louco. E aí a gente fica travado nisso, mas a gente tem que saber recuar. E é pior quando a pessoa escuta e não tem nada para agregar, ainda pior a situação. Aí, às vezes, a pessoa escuta, mas poderia aconselhar para amenizar, porque a palavra também diz que a palavra branda acalma o furor. Então, às vezes, você pega uma pessoa muito irritada, muito nervosa com uma situação muito irada, você tem o poder, através da sua língua, de acalmar e sanar esse problema e matar de uma vez por todas esse espírito de ira. Mas, ao invés disso, você usa sua boca para levedar a situação e para pôr mais lenha na fogueira. Aí é pior. É um isqueiro, né? Acho que é pior do que quem escuta fofoca e põe mais lenha na fogueira. Acho que é pior. É a pior raça que existe. E assim, o fofoqueiro se conhece de longe, né? Parece que ele vem numa ânsia para te contar. A vida gira em torno gente, disso. Fica assim, meu Deus, vai fazer outra coisa da vida. Poder falar, né? Mário, olha, não sei se tem alguém que faz isso aqui. Mas eu tenho uma sensação tão ruim quando eu vejo uma pessoa na frente da casa só olhando pro movimento. E olha o movimento, e olha. Senhor. E não é um dia, não é dois, é a vida inteira. Você fica assim, meu Deus, o que essa pessoa tem, né? Não se interessa por nada, não vai fazer nada, mas é o dia inteiro na rua, sentado, olhando o movimento. Gente, não dá. Todo mundo. Eu tenho um vizinho que é desse jeito, você pensa? Todo dia que eu saio pra fora, ou eu chego, ele tá lá. Antigamente, antes da era dos smartphones, as pessoas sentavam nas calçadas para se interagir com os vizinhos entre eles. No final da tarde, morava numa rua que era assim. Nossa, sentava aquela galera, pegava a cadeira diária, o pessoal sentava, e batia papo e conversava, né? Tinha esse momento de interação. Hoje em dia, o pessoal já senta para outra coisa, né? Para ficar vendo a vida alheia, para vigiar a vida do irmão. Outro dia, eu passei na frente de uma casa que o marido tava lá na área
na área não, na calçada lá de fora, mexendo no celular, e a esposa vendo televisão. Meu Deus. Mas tipo assim, cadê o relacionamento, né? Ou vai todo mundo lá pra fora, ou vai todo mundo lá pra dentro. Mano, fica dividido, um numa tela, outro na outra tela. É complicado. Então, assim, a gente vai dando E brecha é o tempo outra inteiro coisa pro que. inimigo acabar com tudo. E aí vem brigas, vem um monte de coisa. E aí começa a falar um monte de ladainha. Porque esse povo fica se enchendo de coisa errada também. Vamos falar direto, gente. Já que vocês pegaram uma coisa polêmica, já vamos polemizar mais um pouco. Já não gosta, né? Mas aí esse povo fica vendo que não presta. E fica se aconselhando com gente do mundo aquilo que vê. Essas novelas que toda hora tem um tititi, tem um negócio lá, um brigaiada, e aí vê, não. Uma traição. E já, a pessoa já quer pegar aquela realidade que não existe e trazer para a vida dela. Ah, fulano de tal resolveu no casamento dela assim, é assim que eu vou fazer com meu marido. Ah, gente. Pega a vida da novela, quer viver aquilo, até nas brigas, cara. É. Até nas brigas, Fala, vou imitar. cara. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos viver a vida real, né? Vamos ler a Bíblia? Isso, Vamos olha. ler a Bíblia? Você poupar tanta coisa, né, Na hora que Mari? você for falar, fala da palavra de Deus. Pronto. É que nem o outro vai na igreja e fala assim, eu vou na igreja pra ver se eu preciso largar do meu marido. Vai ler a Bíblia, querido. Vai, foca na verdade, porque não pode ser, gente. Não pode ser a gente tá tão disperso assim da realidade, né? Tão disperso da verdade. Sendo que tá tão simples, por preguiça a gente não lê, a gente não pratica. Depois não sabe que as coisas estão E erradas. tá cada vez assim mais entrando na derrota, né? Ó, Mateus, Dani, Mateus 12, 36 e 37. Eu anotei aqui também. E eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Mais uma vez, eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Já podia parar o podcast aqui. Então, fica essa reflexão aí. Tchau, obrigado. Segura essa e segura na mão de Deus e vai. Gente, é muito complicado, né? Porque você vê, muita gente também fica doente por conta do que o outro falou. Se a gente que, nossa, mas fulano falou isso de mim e tal. É que nem a gente tem, normalmente a gente tem o costume de dar mais moral para quem critica a gente do que para quem elogia. É melhor, tipo assim, eu olhar um hater do Instagram do que eu ver aquele monte de coraçãozinho de pessoa que gostou do meu vídeo. Então a gente foca mais no que é ruim do que foca no que é bom. E tem gente ficando doente pelo que o outro falou dela. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou passar mais uma vez a respeito, porque faz parte desse tema. Eu já passei por uma situação, num lugar que eu trabalhava, pessoas se uniram para falar mal de mim, para queimar meu filme. Por ciúmes, por coisas banais, que até hoje eu não entendo porquê. Uma perseguição sem ter algo que fosse assim, convincente. E eu estava grávida na época, nos primeiros meses de gravidez, então a gente já fica bem emotiva, né? A gente já fica já com o sentimento, com as emoções totalmente embaralhadas. E eu tive que passar por aquela situação. Fizeram uma reunião, nessa reunião todos vieram contra mim, sabe? Falando que eu não atendia, que eu fazia corpo mole, que eu isso, e não era nada daquilo, muito pelo contrário. E eu me vi colocada numa parede, sabe? E fala pra você, carnalmente falando, nossa, minha vontade era sair fuzilando Deus e o mundo ali. Agora sair entregando todo mundo, falando todas as cagadas de todo mundo. Sabe aquela história, vamos tacar merda no ventilador? Então já vai bostear todo mundo. Era essa. Eu falei, não, a vontade da minha carne era fazer isso. Tamanha raiva que eu estava sentindo pela injustiça que estavam cometendo. Duvido que você não tenha passado por isso em algum momento da sua vida. Passado por alguma injustiça que você queria de alguma forma se vingar. De alguma forma, uma palavra direta para ofender, para ferir, tanto quanto te feriram. Duvido que se em algum momento você não passou por isso, como eu passei. Que a Dani também tem passado. Então, a gente às vezes acha que a ofensa
recebida tem que ser combatida com outra ofensa ainda mais pesada, porque se me feriu, essa pessoa tem que sentir essa dor ou pior. Eu não posso passar por uma pessoa que vai aceitar essa situação. E no caso ali, eu lembro que eu fiquei em espírito orando para o Senhor. O que eu vou fazer agora, Deus? Olha essa situação de injustiça que eu estou passando. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Me dê sabedoria. O que eu faço? Eu fiquei dentro da minha mente ali, batalhando, falando com Deus, para que Deus me desse uma sabedoria, para que Deus me desse uma instrução do que fazer diante daquela situação tão confrontadora que eu estava passando ali. Sabe, eu já estava chorando, já estava bem... Nossa, estava mal já. E tudo aquilo parecia que não passava. E o Espírito Santo veio e trouxe na minha mente uma ideia, né? Para que eu viesse propor para as patroas na época essa ideia, porque através dessa ideia iria desmascarar os demais. Então o Espírito Santo falou assim, pede para ela que ela levante um relatório de todos os atendimentos para ver quem atende mais. E eu falei, tem como a gente fazer um relatório? Cada vendedor tinha um número, né? Da quantidade de atendimentos e quem que atendeu mais. Nunca foi feito isso, mas eu posso pedir para o pessoal lá do sistema, né, gerar esse relatório para a gente. Então, faça isso, por favor. Foi a minha resposta diante daquilo. Eu não ofendi ninguém, eu não entreguei ninguém diante dos erros que já cometeram, eu não entreguei ofensa por ofensa, eu agi naquilo que o Espírito me instruiu, apesar de todo meu emotivo estava bagaçado. Tava nervosa, chegava a tremer. Tá bom, passaram-se os tempos, tal. Aí as meninas vieram me pedir perdão antes desse relatório aparecer, vieram me pedir perdão, algumas até choraram. Eu falei, não precisa pedir perdão, já tá perdoada, eu só não entendo por que vocês fizeram isso comigo. Pra que isso, né? E elas vieram, me abraçaram, eu perdoei, até porque são pessoas queridas, eu amo elas até hoje, eu gosto demais até hoje, eu não sei por que isso aconteceu, mas não tenho remorso. Estou contando essa experiência para que vocês talvez sirva de lição. E aí eu me lembro que passou, não sei se foi um mês e meio depois, eu vi que as patroas chamavam uma por dia, lá em cima para conversar. E eu, você não deixar, falei, gente. De novo. Mais uma vez, eu falei, não é possível, cara, que isso ainda tá acontecendo. E aí eu fui a última a ser chamada. E quando eu fui chamada, meu emocional já tava, meu estômago já tava embrulhado, já tava daquele jeito, sabe? Esperando outra bomba, né? E elas falaram assim, a gente tá aqui pra pedir perdão pra você. Porque nós tiramos o relatório dos últimos 6 meses. Em todos, você atendeu mais do que todo mundo. E a gente não tá entendendo por que elas fizeram isso com você. Porque em todos você foi a que mais atendeu. E aquela que mais te acusou foi a que menos atendeu. E fez daí pra mim não é nenhuma novidade. O que eu não consigo entender por que fizeram isso comigo. Mas a gente pede desculpa porque a gente, por conta da maioria, acreditamos nela e acabamos te acusando também. E graças a esse relatório a gente viu que não era nada a ver com o contexto. Eu falei, então, mas você acha que eu teria essa sacada diante de toda aquela minha emoção? Eu não ia, imagina, pensar numa hipótese dela. Se eu fosse agir por impulso, eu tinha ferrado com toda a minha vida ali mesmo. E que testemunho que eu ia dar? Né? Eu ia acabar perdendo meu emprego, eu ia acabar ficando mal com aquelas pessoas que hoje eu tenho amizade normal, eu converso normal, tá tudo bem, já passou. Então a gente tem que tomar cuidado com o calor da emoção. Então, a gente pode ferrar com a nossa vida, né? Pode. Ferrar com a nossa vida. Pode acabar com a nossa vida, com relacionamentos, com trabalho, com tudo que puder. Colocar nas mãos do Senhor, que ele vai falar. Mai, eu falo assim, a gente conhece uma pessoa e a gente não sabe do que ela tem dentro de si. Mas a maioria das vezes a gente consegue perceber pelo que ela fala. Verdade. Então nós somos identificados por aquilo que nós falamos. Às vezes eu vejo uma pessoa, ela é tão bonita, tão linda, mas a hora que ela abre a boca, meu Deus, antes fosse feia, porque não adianta nada. Meu Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com brincadeira, com piada, com a roda dos escarnecedores. Porque o tempo todo nós estamos sendo observados e Deus vê todas as coisas. Com certeza. Às vezes a gente está numa roda, é que a gente está ali se interagindo, na hora que você vê, você falou coisa, e aí o Espírito Santo fala assim, você não deveria ter falado isso. Na hora ele vem e te fala, então você percebe assim, nossa, ainda bem que ele me falou, porque
Agora eu posso escolher não falar mais. Porque ele sempre vai dar essa dica, mas se você decidir não dar moral porque ele fala, aí é ladeira abaixo. Depois você vai querer pedir perdão por aquilo que você disse, talvez você tarde demais. Você falou sobre roda dos esclarecedores, as rodinhas que a gente participa, as mesas, né? A gente se senta. Isso influencia mesmo, né, Dani? Porque às vezes você tá ali forte em Deus, só que você senta numa mesa errada. Já era. E aí, às vezes, né, envolvida com aquele assunto, envolvido com todo mundo fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, você acaba pecando ali. Porque não era pra você estar naquela mesa. Não era pra você estar compartilhando com aquelas pessoas. E a gente teme sentar mesas que não é pra gente sentar, né? Por isso que eu falo pra você, Mari, talvez você tá forte em Deus, você tá assim, firme, tudo. Mas aí chega uma pessoa e manipula você contra a outra. Nossa, essa pessoa é ruim e eu tô indo na igreja dela. Eu acho que eu não deveria ir, porque essa pessoa não é tudo que eu acho, não. A pessoa já para de ir na igreja por causa da outra. Você mata a fé da pessoa. Não, isso eu tô falando porque tá Você forte. Imagina mata porque a tá fé fraco. da pessoa. Não, você mata a fé da pessoa. Você mata a fé da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Uma vez, Mari, estava assistindo a pregação do Marco Feliciano. Ele é forte também. Ele é. Rapaz. Ele é demais, ele é muito top, eu gosto muito dele. Nossa. Aí ele falou assim que ele tinha juntado com os amigos da igreja, acho que ele já pregava na época. E tinha acho que duas irmãs que elas vinham direto da balada pra escola dominical. Acho contraste. Acho que era alguma coisa assim. Ao invés de comer o passar na feira lá ir pra igreja. E eles queriam queimar as duas meninas. Esses meninos aí queriam queimar as meninas e o Marco sentava no meio. E ele falou assim, vamos queimar essas meninas, porque elas estão me enganando o pastor, elas estão enganando o pastor não é tudo isso. Não, vamos dar um jeito de provar. Não, vamos. A gente vai seguir elas, a gente vai tirar uma foto e vai mostrar pro pastor. Chegou esse ponto? Chegou esse ponto. Senhor. Foram lá onde elas estavam, não sei se era boate, se era uma festa, o que era, eu não sei. Eles pegaram a câmera, aquela Cybershot da Sony. Misericórdia. Bateu uma foto, revelou, falou assim, vamos mostrar pro pastor. Meu Deus. Aí disse que na hora... Chegou revelando, quis mostrar na telinha do negócio. Não foi na tela, foi no papel. Assim, ó, pastor, ó, elas estão te enganando, elas fazem isso tudo, já faz muito tempo que elas estão fazendo isso, estão te enganando, isso, aquilo, isso e aquilo. Falou só, pastor, parece que o pastor não chamou elas duas e falou. Se falou na frente da igreja inteira. Você, Ciclano, e você, Beltrano, ó, vocês fizeram isso, vocês estão tentando enganar a gente, tarará, 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 tarará. Diz que elas nunca mais foram na igreja. Nunca mais. Ela disse que depois de um bom tempo... Ah, então ao invés de falar com o pastor, elas foram lá na frente falar delas? O pastor falou delas lá na frente da igreja. Parece que foi, se eu não estou muito enganada. Expôs as duas. Todo mundo, meu Deus. Eles entregou a foto do pastor, o pastor foi lá e reagiu dessa maneira. Mas elas sabiam que tinha sido a galera do Marco que tinha feito isso daí. Entendi. Aí disse que passou aí elas saíram da igreja, aí ganhou o mundão, entendeu? Porque na igreja o povo tá meio apedrejando. Caldo entornou. Vou navegar no mar do inferno, né? Aí foi. Aí, Mari, disse que passou um tempo, o Marco com esse peso na consciência, porque falou, eu matei uma alma. Eu matei uma alma, e disse que esse peso tava nele. Aí disse que ele voltou pra cidade e falou assim, onde que a fulana mora? Ah, vou lá. Disse que a hora que bateu na porta, a mãe que atendeu. Falou assim, ó, fulana, tá aí? Tá. A hora que chamou, 3 filhos, cada um de um pai. Não acredito. Diz que ele falou assim, eu vim aqui para te pedir perdão pelo que eu fiz. Meu Deus. Nossa, mas aí disse que ela acabou com ele. Falou assim, minha vida nunca mais foi a mesma. E toda essa situação que você tá vendo. E solteira. Você já pensou? Não tava com um dos pais, ela tava solteira. Sozinha com 3 filhos. Com a mãe. Meu Deus. E ele contava isso na pregação, mas chorando de um tanto. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem, porque a gente acha que não vai acontecer nada. Eu vou ter que provar aquela pessoa. Mas às vezes a pessoa realmente é tudo isso que você está falando. Mas não cabe a você, talvez, condenar ela dessa forma. Do jeito que ela está em pecado, mas um dia talvez ela se conserta. O Espírito Santo vai fazer obra. É que nem a Camila Barros, uma vez ela falou assim que ela ia para a igreja. Pronta para balada, né? Pronta. Shortinho curto. Shortinho curto, roupinha da Hello Kitty, acho que era porque ela ia para os baile funk.
Ela falou que ficava sentada lá atrás já, porque Pra ela já sabia, vazar. pra vazar. E um dia, olha essa mulher, como que Deus levantou lá nessa geração. Exatamente. Então, assim, gente, cuidado com o que você fala. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, assim, ele tem muito remorso, muita tristeza sobre isso, sobre essa moça aí. Que peso. Então, a gente toma muito cuidado, porque às vezes você lança uma palavra contra o seu marido, contra o seu filho, contra a sua esposa, né? Ou o seu trabalho mesmo, está trazendo o teu pão diário, você está lá proferindo só palavras ruins. E aí, às vezes, no momento de necessidade que você vai ter essa pessoa para te estender a mão, você perde esse acolhimento porque você ficou falando coisas que não deveria, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. A pessoa está em pecado, você não está ali para julgar. Jesus, quando jogaram lá a mulher que tinha sido pega em ato do adultério, a lei falava que ela tinha que ser morta, apedrejada. Ela e o cara que foi pego, mas você vê que só colocaram ela no fogo, né? E aí Jesus, com toda a sabedoria, ele não respondeu as pessoas na hora que eles vieram falando. Aí, ó, a lei diz o que você vai fazer, né? Continuou lá desenhando lá no chão, tal. Isso já ensina. A gente não tem que responder nada na hora dos outros. Na hora que os outros querem. Principalmente quando você está recebendo uma ofensa, ou principalmente quando a pessoa está fazendo por provocação. Você não é obrigado a responder provocação. Você não é obrigado a fazer nada na hora por força do hábito ou por instinto. Baixa a tua cabeça. Jesus fez isso. Ficou ali quietinho na dele. Até que, acredito eu, que Deus Pai revelou para ele o que fazer. Ele foi lá e falou que tinha que ser feito e acabou. Entende? Então, eu acho que o silêncio também é uma ótima resposta. Para ofensa, principalmente. E para a gente que é cristão, a gente testemunha isso no nosso estilo de vida. Se alguém me ofendeu no trânsito, dá vontade de matar, meu querido. Eu tenho uma ira no trânsito, gente, que me dá raiva no trânsito e futebol entre os irmãos, não. Tem que fazer sessão de exorcismo. Tem. Porque os demônios começam a sair do corpo. Começa. Manifestar. Né, a pessoa vira sem dar seta, a pessoa ela invade. Gente, olha, naquela Maria Chica ali, sabe aquela que vai para a igreja retão? Sim. É só minha mão, que eu tô voando ali na minha brisa. Mas não, o que tem gente que invade ali? Já invadiu, já pegou. Nossa, eu com uma cripta foi parar debaixo de uma pampa. Meu Senhor. Então, assim, a gente dá vontade de ser amaldiçoar a pessoa com toda a certeza do mundo. Você quer ver quando eu vejo aqueles caras empinando? E escapamento barulhento, que perca a benção no escapamento barulhento. Quantas vezes o Senhor perdoa, pai? A mulher tá aqui para falar também nossos pecados, né? Perfeito, né? Já falamos. Quantas vezes eu falei assim, cai, eu queria tanto que você caísse. Gente, porque a gente fica com raiva, né? E aí a gente age, olha só. No escapamento eu falo assim, a polícia tem que pegar ele mesmo. Tem que prender a moto, porque ele é um moleque, fica com esse barulho perturbando a gente. Gente, que ira que eu tenho naquele escapamento. Tinha que pôr dentro de um quarto e acelerar no último, deixar ele lá sozinho. Que gosta de barulho. Gente, porque eu vou te falar, é muito difícil você manter a benção. Gente, é difícil. Mas a gente testemunha que a gente estão aí. Vocês quisem esse tema, então nós estamos aqui trazendo, porque nós também sofremos com isso. A gente sofre. O Mário, uma vez o Thiago tava falando assim que ele teve um dia que ele falou assim, hoje é um dia que se eu pegar alguém, vai ser hoje. Foi para a pista, dirigir e tal, aí tava numa rua lá, começou um carro atrás dele, dando luz alta, buzinando. Ele falou assim, eu não vou sair daqui. Se ele quiser, ele faz alguma coisa, mas eu vou ficar aqui. E ele tava assim, nossa, eu não tô aguentando mais, eu vou ter que virar para esse cara passar. Aí disse que ele tava armando, já que ele ia descer o vidro, ele ia acabar com a raça do homem. A hora que o homem pareou com ele, o homem desceu o vidro do carro. Falou assim, pastor Tiago, eu tava atrás de você, eu queria te falar um oi. E tarará. Eu falei assim, imagina se eu falo, acabo com esse homem. Nossa, acabou. Ainda bem como falou primeiro que ele, o homem falou primeiro que ele esqueceu tudo que... querido, não sei quem, não sei o que lá, vou ter que seguir. Mas você imagina se ele fala? Esse negócio de trânsito, tá falando, tô lembrando de um filme que eu assisti, mas eu não lembro o nome agora. E foi uma perseguição que começou no trânsito. O cara tava com uma caminhonetona e buzinando atrás da mulher. Não. Mas tem gente que mata. Não, minto.
A mulher, o cara tava parado no semáforo, o semáforo abriu, a mulher tava atrás e o cara ficou lá panguando. E o semáforo aberto. Ela começou a buzinar, buzinar, buzinar e nervosinha ultrapassou o cara. Chegou no próximo semáforo. Os dois juntos de novo. O cara foi lá e parou do lado e deu uma buzinadinha pra ela baixar o vidro, porque ele queria falar com ela. E aí o menino dela tava no banco de trás e falou assim: mãe, o cara quer falar com você. Ela falou: não fala com ele, ignora. E o cara deu uma buzinadinha. Ela falou: não abaixa esse vidro, foi o filho dela. Aí ele falou: mãe, mas o cara falou: não. Aí ele foi, encostou mais um pouco e falou assim: senhora, por favor. Ela falou: meu Deus, ela abaixou e falou assim: por que a senhora buzinou tanto assim lá atrás? Porque você não viu aquela porcaria daquele negócio aberto lá e você ficou lá panguando e eu querendo passar? Você quer... Senhora, meu dia foi muito difícil hoje. Eu acabei de ensinar na separação lá com a minha mulher. Aconteceu isso, foi falando, né? Ela falou, o meu também tá difícil, tá? Eu acho que você queria me pedir desculpas, não era isso? A moça falou, não, eu não queria, não. Subiu o vidro e deixou o cara assim, pra quê? O cara já não tava muito bem da cabeça. Situação, sabe aquele cara que não tem mais nada pra perder, porque já perdeu tudo, tinha acabado de perder tudo? O cara começou a perseguir essa mulher na cidade, filho. E o cara ficou muito louco. E o cara começou a perseguir essa mulher, matou todo mundo que estivesse na frente e perseguindo pra matar essa mulher. E aí virou o terror da vida dessa mulher. Por quê? Porque a benção não teve paciência no trânsito. E aí pegou uma outra benção que não estava, né, muito bem, com o pino de centro, e aí pronto. Então você vê que uma coisinha pequena, fácil de resolver, vira um problema, ela quase morreu, né? É um filme, é uma ficção, mas pode acontecer. Quantos já morreram no trânsito por causa disso? Por causa de um retrovisor quebrado? A discutir outro, falar, dar um tiro, pronto, acabou. Quanto, gente? Cada uma buzina, cada uma seta, cada um. Filha. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia não dá mais, não, gente. Eu acho que eu vi em algum lugar, Mara, alguém falando assim, cuidado para quem se buzina no trânsito. Acho que foi o David Leonardo. Nossa, muito anos atrás eu vi isso. Acho que a mãe dele falou, filho, não buzina para ninguém no trânsito. Porque você não sabe com quem que você está lidando. Exatamente. Às vezes a pessoa recebeu uma notícia ruim. Uma mulher largou a situação desse cara, largou, foi embora com a filha. Né? Aí o cara perdeu o emprego também. O cara já tá pilhadaço. Só falta isso aqui pro cara desgraçar a vida. Aí você vai lá e fala. É boca de Satanás? Pra desgraçar a vida do cara? Aí, Dani, eu abri aqui, ó, Provérbios 10, 19. Provérbios é só pra marretar também isso daí, né? Depois de Provérbios vem Tiago, né? Que arrebenta tudo também. 10, 19. Fala assim, ó. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Como é que tá aí, né? Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Meu Deus, gente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Mas é verdade, quando uma pessoa, ela mal ouviu o que você tem para falar e já despeja em você qualquer coisa, essa pessoa só pode estar perturbada. Eu nem falei direito o que eu queria falar, ela já acabou comigo, mas calma, querida, eu nem falei nada, o que você tem aí dentro de você? Mas é isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alimenta, Mari. E você já reparou, eu não sei se com vocês também, que as pessoas mais inteligentes, as mais sábias, são as mais caladas? Gente, eu conheço muitas pessoas que é assim. E você tá conversando uma roda até em célula e tal, né? A pessoa tá o tempo todo só ouvindo, só observando. Na hora que você fala para falar alguma coisa, nossa, é a sabedoria em pessoa. A pessoa já acaba com tudo, já fecha com tudo ali. Na hora que abre a boca. Então a gente percebe que as pessoas mais sábias, elas sabem falar na hora certa. E quando fala, se certo. E as palavras certas. Uma pessoa que é assim, Mari, é o pastor. Uhum. A gente quer trazer ele aqui um dia, né? Mas você vai ver. Se a gente não empurrar ele para falar, ele não fala. Ele tá sempre ouvindo. Tiago também, da Renata. Aliás, também. Os Tiagos que eu conheci até hoje, os Tiagos são calados e quando fala... Será que é por causa da Bíblia? E quando fala, eu não sei, é pontual. Eu também tive um outro Tiago, que é o baixista Tiago Vieira, é benção também, Tiagão. E ele foi líder nosso de célula também, né, lá na videira, sempre calado. Estava todo mundo. Na hora que ele abria a boca, cara, você fala, meu, você está aguardando isso há quanto tempo? Por que você não pôs para fora? Porque a pessoa é sábia, ela sabe falar na hora certa. E só fala a coisa certa. Ela não vai ficar abrindo a boca para falar asneira. Exatamente. E tem gente que tem necessidade de ficar falando, né? Até o que não deve.
Tem gente que fala qualquer coisa só pra manter a conversa, manter o diálogo. Eu só falo besteira. Só. E, Mário, uma coisa que eu não tenho paciência, não gosto de ouvir, é coisa fútil. A pessoa, ela tá ali com você, ela quer conversar de qualquer jeito, ela vai falar de qualquer coisa. Aí começa a falar coisa fútil. Do Big Brother. Ah, não, aí pra mim... Você não tá acompanhando o Big Brother, amiga? E nunca vou acompanhar. Arrepreende de nome de Gente, Jesus. acompanha nós. Se você não assistiu todos os episódios, Não, começa se a você é assistir. crente e você acompanha Big Brother, Já começa é bom por ver se você é aí. crente mesmo. Nós podíamos fazer um episódio para falar sobre isso. Vamos fazer? Vamos fazer? Ah, crente pode ver Big Brother? Ah, vamos Amei. fazer. Já que não gosta de polêmica, nós já vai pôr essa na mesa. Crente pode seguir digital influencer? Já vamos pôr na mesa. Que faz plástica de tanquinho? Já vai segurando, gente. Vocês gostam de polêmica? Tá? Vocês vão lá na enquete lá que nós vai colocar umas polêmicas pra vocês votar. A gente vai anotar isso, viu? Já anota aí, Dani. Já anota no seu Vou livro que vai ser forte. Vamos falar de outra coisa forte agora, ó. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Posso ler aqui da minha tradução? Ó, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, foi o que eu te falei, daquele momento que uma pessoa, ela vive a vida inteira praguejando os outros, fazendo fofoca. Agora que fala, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das palavras. A pessoa no final da vida. Não é que todo mundo que tenha isso é porque fez isso a vida inteira. Tem criança que nasce com câncer. A pessoa morre de câncer, com um monte de perda de membro. Meu Deus. Às vezes, sei lá, a vida da pessoa acaba, vive o resto da vida vegetando, não fala mais. Ou às vezes sozinho, perdeu a família inteira, amigos, mulher, por quê? Porque fala que não deve. Fala que não deve, ninguém consegue ficar perto de uma pessoa que só fala bobeira. Só fala bobeira. E a gente estava falando aqui, Jesus mesmo falou que o que nos faz mal não é aquilo que a gente ingere, mas aquilo que a gente põe para fora. Forte, hein? Muito forte. O Mário Pastor estava contando uma história de quando, acho que ele era de Tupã. Surgiu um membro lá da igreja, que era até obreiro, e falou assim, esse pastor, ele está roubando dinheiro da igreja. E ele fez uma polêmica dentro da igreja enorme. Aí, só que chegou no ouvido do pastor. Falando de quem? Do pastor da igreja. Nossa. Na época não era o nosso pastor, acho que era o pastor Donizete. Misericórdia. E aí eu não sei se alguém chegou no pastor ou não sei se quase a igreja inteira ficou sabendo que esse irmão falou que o pastor estava roubando dinheiro da igreja. Diz que teve um certo dia, o pastor estava pregando, disse que ele parou uma pregação no meio da palavra e falou assim, aqui no meio tem uma pessoa que precisa vir me pedir desculpa. Falou? Você falou desse jeito. Mas ele não falou o porquê que pediu de... E nem quem era. Nem quem era. Aí disse que o pastor com outro membro falou assim, ué, o pastor tá sabendo? Aí ele falou assim, não sei. Aí disse que no fim do culto o pastor se reuniu com esse outro irmãozinho e falou assim, vamos ver se ele vai lá pedir desculpa ao pastor. Ele não foi, Mari. Eita. Ele não foi. Passou acho que uma semana, 2 semanas, acho que depois de 10 dias, 15 dias, esse irmão apareceu com uma afta na boca. Uma afta na boca. Aí disse que foi no médico, ele falou assim, não, isso aí não é nada não, isso aí é uma afta. Aí passou mais um tempo, começou a virar uma ferida. Começou a pegar a boca inteira dele, teve que cortar um pedaço da língua. Misericórdia. Depois teve que cortar outro pedaço da língua, depois ele não tinha mais língua, então ele não conseguia mais falar. Misericórdia. Então você imagina o poder da língua. É o que a gente está falando aqui, o nosso corpo é responsável pelo que a gente fala. E mesmo que a gente não adoeça pelas nossas palavras... Era câncer na língua. Mesmo que a gente não adoeça por fruto de palavras maldizentes, a gente vai ter consequência eternamente. Porque Deus vai colocar lá aquilo que a gente falou e aquilo que a gente deixou de falar. Então, às vezes, Deus deu uma situação para você, uma pessoa que está passando por uma prova no casamento. O marido está aprontando, enfim, vem se aconselhar com você, ou desabafar mesmo. E aí, ao invés de você instruir essa pessoa, orar para essa pessoa, aconselhar ela pela palavra de Deus, você vai lá e põe na fogueira e mata aquela família, acaba com aquela família. Pode ser que você não caia numa cama,
Talvez você não vai ficar doente, talvez você vai ter uma vida normal. Mas, na eternidade, vai pesar aquilo que você fez. E o Senhor você vai ter que prestar contas com Ele. Isso vai pesar na eternidade na tua vida. Então, gente, a gente não precisa viver uma vida com medo de um Deus que é um Deus tirano que vai praguejar a minha vida. Não, graças a Deus a gente está na era da graça. Graças a Deus por isso. Mas isso não tira as consequências do pecado, né? O pecado gera morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Se a gente fica com uma vida pecaminosa e alimentando o pecado, a gente vai ter morte para a nossa vida. A gente está trazendo morte para a nossa vida, né? Em todas as áreas. Então é uma questão de inteligência você ter uma vida de gratidão ao Senhor pela graça concebida, né? Para aquilo que Ele fez no sacrifício na cruz, mas não é por conta disso você vai ter uma vida libertina para fazer o que você bem entende. Quando a gente tem entendimento do amor de Cristo sobre nós e o peso que foi naquela cruz do Calvário, o que Ele fez por amor a mim e você que não presta e que não tinha, a gente não merecia esse amor, você vai ter uma vida que atitudes suas você para agradecer aquilo que Ele fez. Não vai falar assim, então já que a graça já me redimiu, então agora eu vou fazer o que eu bem entender. Não, você não entendeu a graça. Já começa por aí. Quem tem uma vida libertina e vive no pecado não entendeu a graça, não se converteu. Não entendeu a graça. Desde que não tem mudança de caráter, o verdadeiro arrependimento nunca aconteceu. Porque a partir do momento que você entende o que é a graça, o amor de Jesus, não tem como você ter a mesma vida. Jamais. Você não consegue ser o mesmo. Não tem como, porque só de você lembrar do sacrifício na cruz, que Jesus fez, isso já queima teu coração no peito. Como que um amor desse, que queima no teu peito, vai te levar de volta para o pecado? Vai te levar de volta para a cruz. Para matar essa sua essência pecaminosa todos os dias. Não para você voltar ao pecado todos os dias. Então, gente, se você tem dificuldade com a sua língua, se você tem dificuldade em controlar suas palavras, se o seu hábito é praguejar o outro, é falar mal do outro, é ficar levando conversinha, se arrependa hoje, peça perdão ao Senhor, peça ajuda para o Espírito Santo e comece a se alimentar mais na palavra, faça jejum, faça voto, para que o Senhor venha mudar esse comportamento em você. Os frutos espirituais vão aparecer a partir do momento que você estiver ligado ao ramo, né? A videira verdadeira que é Cristo. Aí os frutos espirituais vão aparecer, mas tem que saber de onde está vindo a fonte. Mari, né? Se a consequência é diferente, é porque a fonte está errada. Os cristãos, eles precisam entender que a gente precisa entregar o domínio da nossa vida para o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai levar a gente para pecar. Não. Não vai levar a gente para os velhos hábitos de antes. Não. Eu só pedi perdão, você está enganado. O Senhor, Ele entende quando você peca de propósito. Eu vou pecar porque depois eu peço perdão. A gente tem que entender que a gente precisa entregar esse domínio e a graça não é simplesmente um detalhe que tanto faz. Tanto faz eu pecar ou não, porque depois eu só pedir perdão. A gente precisa ter a consciência do arrependimento e se voltar para Deus, entender a graça e viver debaixo dela. E entender que o pecado ele tem consequência. Perdoados são os nossos pecados? São. Fomos redimidos? Fomos pela cruz do Calvário. Só que isso não significa que foi anulada a consequência. Uma vez que você peca, vai ter uma consequência. Plantio, a colheita vem, não tem como. Isso daí Jesus não vai voltar na terra e fazer por você, querido. Então toma cuidado com o teu plantio, com as tuas decisões, com as suas palavras, porque perdoados nós somos, redimidos nós somos, graças a Deus por isso, mas existe consequência do pecado, e isso Deus não vai tirar da gente. Plantou, colheu, fez cagada, vai pagar. Tem como, Dani? Não tem. Mari, um tempo eu estava refletindo sobre o pecado, né? O pecado, ele nunca vai fazer só uma pessoa sofrer. Não. Tá sempre envolvido com uma ou mais, muito mais pessoas. E o amor de Deus é o contrário, né? Ele não abrange só uma pessoa em particular. Sempre quando Deus vai te abençoar, é para abençoar você e mais pessoas ao seu redor. Nunca só para você, nunca só sobre nós. É que nem sobre o dom, né? O meu dom não é para mim, meu dom é sempre pro outro. Você vê que o Pai Nosso nos ensina isso. É Pai Nosso, venha a nós o teu reino.
né? Sim. Então, é para ensinar essa coletividade, não é algo particular só para mim, não. O que Deus faz na sua vida é para abençoar os que estão ao seu redor, não é só para você, não. Exatamente. Da mesma forma que alguém está olhando você, talvez você ache que não, mas tem sempre uma pessoa te olhando e usando você como base. Aí a pessoa, ela vê você tendo os hábitos de antes, ela fala assim, mas ela não tinha virado crente, porque a gente precisa ter uma mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de lugar onde a gente pisa. Tem gente que não entende isso. E através da metanoia, que é a leitura da palavra, a busca do Espírito Santo, que a gente vai ter uma mudança de mentalidade. A pessoa, Só Mário, vem através da palavra. vai lá e posta assim, eu nasci de novo, Ixi, mas tem os mesmos comportamentos de antes. misericórdia. Então a pessoa não entende nada, fala, mas não estou entendendo. É certo ou não é? Errado ou não é fazer o que ela faz? Porque um dia ela nasce de novo, no outro dia ela está fazendo a mesma coisa. Porque se fala conversão, você estava indo para um caminho, você agora foi para outro, você converteu para outro caminho. Simples assim, você não vai seguir o mesmo, né, trajeto. Bom, mudamos um pouquinho a respeito do tema, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você for orar pedindo uma bênção para Deus, se for uma bênção para abençoar só você, esquece, queridão. Ele não Deus faz. vai abençoar se for para abençoar coletivamente. Se for só para você, já risca da tua lista. Não sei porque eu tô falando isso também, mas Deus sabe. Deus sabe. Começamos já em janeiro, a pessoa faz um monte de lista, né, Dani? Faz mais aí, uma. Então, risca aí. Amém, pessoal? Amém. Um tema pessoal, meio pesado, mas é um tema muito importante. E necessário. Super necessário. Nós sabemos que, assim como Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas aquele que eu quero fazer, esse acabo não fazendo, porque nossa carne ela é essência pecaminosa, a gente tem esse conflito de espírito, né, e a carne. Mas a gente precisa da ajuda do Senhor. Se a gente não buscar, se a gente não tiver aos pés da cruz, a gente não vai conseguir refrear a nossa língua. Jamais. Entrega o domínio da sua vida para o Espírito Santo, porque se você entregar antes de você falar qualquer coisa ruim, ele vai te dar um alerta. Acabe você agora fazer ou não. É verdade. A gente precisa entregar esse domínio para que nossa vida seja alterada. E da mesma maneira, quando ele fala para você falar alguma coisa, você tem que falar. Fui muito abençoada pela Dani. Várias vezes Deus usou a vida dela para confirmar coisas que eu havia orado. Se ela tivesse hesitado, falar, será que é para falar? Será que não é para falar? Talvez eu não estaria aqui hoje. Muito provavelmente. Nem eu. Então, você vê então, como o Senhor, é que é? ele une propósito. Então, a gente entende. O Espírito Santo, ele vai te guiar para a direita ou para a esquerda. Não é para falar, é para falar. Que você tem que respeitar a vontade dele para que os propósitos sejam unidos, vidas sejam transformadas, para que a gente viva a promessa do Senhor. Amém, glória a Deus. Amém. Bênção, hein, Dani? Hoje foi bem, foi forte, mas foi necessário. Bênção de Deus. E saiba, antes falou com a gente, né? Nossa, com certeza. Sempre Antes a falou gente com a leva gente. as marretadas do Espírito Santo, que é bom, dá uma quebrada É bom. para fazer de novo. É isso Pessoal, aí, a gente vai começar a lançar, né, nos stories, vocês ficam espertos. Sempre assim, 2 temas para vocês ajudarem a gente a escolher, né, que é muito importante a gente saber também aquilo que vocês estão buscando de informação, ou aquilo que mais chama atenção, que vocês estão em dúvidas e também quer aprender com a gente. Então, vota lá, é importante ter o voto de vocês, interage com a gente lá, que assim a gente vai sentindo e vai trazendo coisas novas e aprende junto com vocês também, né, Dani? Que é muito Com importante, certeza. né? A gente não está aqui à toa, a gente está aqui por vocês, por ordem do Senhor, e a gente quer, né, que o Espírito Santo nos traga aquilo que precisa ser falado. Então, nos ajude aí nos stories, vai compartilhando esse vídeo com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. A gente sabe que o Espírito Santo aqui no final fluiu de uma outra maneira, mas nós estamos livres para fazer a vontade dele. Então, nos ajude compartilhando, nos ajude levando a mensagem adiante, porque nós estamos aqui para o Senhor, para fazer a vontade dele, que essa mensagem seja propagada em toda a terra. Amém. Já curte, comenta e compartilha para o pessoal aí. Manda para o máximo de pessoas, pessoal. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Fiquem sempre com a gente aqui nessa mesa, que é muito importante, que o maná tá vindo. E aí quem tá junto é que recebe. Amém. Nos vemos na próxima. No episódio do podcast na mesa. Deus abençoe, Glória pessoal. a Deus. Até a próxima.